Obrigado pela participação. Espero que todos estejam bem, mentalmente, fisicamente, aí se cuidando. Então, hoje a gente tem o prazer de ter mais um convidado do Observatório Nacional, o Júlio Camargo. E o Júlio vai falar para a gente sobre projetos, né, interessantes, recentes do Gaia e do LST, que é algo que está por vir aí em breve, e a conexão disso com ocultações estelares. Lembrando a todos que quem quiser fazer perguntas já pode anotar no chat, e depois eu vou chamando um por um para fazer a pergunta diretamente para o Júlio, ok? Então, obrigado por vir, Júlio, fique à vontade, boa apresentação. Só um detalhe, a gente está gravando, tá? Tudo bem para você? Tá bom, tudo bem. Então tá bom. Depois a gente pode disponibilizar isso para outras pessoas. Obrigado. Tá bom, obrigado. Bom, então, obrigado, Otton, obrigado ao grupo de planetologia da FEG pelo convite, né? Sempre um prazer colaborar, participar. Bom, eu vou falar um pouco sobre LSST, Gaia e ocultações estelares, né? Talvez não traga lá tantas novidades para uma parte das pessoas, mas acho que para outros vai ter uma quantidade de informações boa. Então, né, como de início, o LSST, se vocês, a maioria deve se lembrar, ele era conhecido por, LSST significava Large Synoptic Survey Telescope. E há pelo menos um ano, essa nomenclatura mudou. Né? Por LSST, nós basicamente nós compreendíamos tudo, não só o projeto, como o site também, o observatório. Mas, de um tempo para cá, agora, o observatório se chama Vera Rubin, né, e o LSST passou a significar Legacy Survey of Space and Time. Para mim ficou bem melhor do que estava antes. Né? Então, Vera Rubin agora é o observatório, né, ele tem 8,4 metros de espelho primário, tema para processamento de dados, e a respectiva parte de extensão, né, que é sempre importante, e o LSST passou a ser o projeto mesmo, né, que vai imaginar bilhões de objetos em vários ciclos, né, fazer um filme do 3D do céu visível para o LSST. Bom, essa é uma foto, né, esse não é um desenho, essa é uma foto do sítio, né, do lado para quem conhece lá, Serra Pachão, do lado do Soar. Não sei se essa parte se chama-se Serra Pachão, acho que é tudo Serra Pachão, mas é ao lado do Soar, é próximo ao Gêmeo também. Vocês veem que o estado de construção está bem avançado, e esse como estava em março, já um pouco antes já durante o período de fechamento por causa da pandemia, né? As operações cancelaram. Eu procuro sempre colocar embaixo, aqui, depois se vocês precisarem consultar, a referência para maiores detalhes. Bom, o LSST ele tem do que foi feito para ter números impressionantes. Né? Ele vai observar o céu, ele vai observar 20 mil graus quadrados do céu, ou seja, meio hemisfério, ele vai observar tudo que for visível, tudo que for alcançável, né, para o telescópio a partir do seu local. Ele vai visitar o céu visível, quer dizer, quando eu falo visível aqui, eu não estou falando em comprimento de onda, é aquilo que o telescópio pode enxergar mesmo, né, para onde ele tem capacidade de apontar. Uma vez a cada 3 dias, né, que é uma quantidade impressionante. Em termos de sistema solar, ele vai observar 40 mil TMOs, vai observar, né, ele vai detectar 5,5 milhões de objetos, de asteroides do cinturão principal, com 4 bilhões de galáxias, mas basicamente ele vai saturar para magnitudes tipicamente mais brilhantes do que 16. Né? Para isso ele supõe um
céu fotométrico, né, um SIM de 0,7 segundos de arco e um tempo de exposição de 15 segundos. Né. Verificadas essas condições, praticamente, pelo menos nos filtros G e R, por exemplo, basicamente tudo que for mais brilhante do que 16 já vai saturar. Nos filtros mais vermelhos é um pouco mais brilhante. Então, bom, a ciência que vai ser feita pelo telescópio, ela também bem abrangente, né? A energia, quer dizer, estudos ligados à matéria e energia escura, né? Vai fazer um inventário do sistema solar, ou seja, vai coletar objetos, vai determinar propriedades, vai explorar o céu transiente, variação tanto de posição como velocidade, e vai fazer um mapa, né, da Via Láctea. Esses, só para dar uma noção da dimensão do telescópio, esses são, a gente está vendo aqui uma foto, um esquema da ótica do instrumento, né, com o instrumento tem lentes, né, aqui vai ser a lente a maior, com 1,55 m de diâmetro, são lentes para correções óticas, para melhoria da imagem no plano focal. A câmera vai ficar instalada aqui. Essa é a câmera completa, notem o tamanho angular da câmera comparado com o tamanho angular da Lua, e esse é o tamanho da lente principal, né? Só para a gente ter uma ideia das dimensões do equipamento que vai ser colocado para observação. Esse é um esquema, espero que apareça, a única figura animada que eu tenho é o sistema ele mostra o sistema de troca de filtros do telescópio, né? Essa troca ela é lenta, né? Ela dura acho que alguns minutos. Eu imagino então que, embora eu não saiba especificar, eu imagino que ficar trocando de filtro não é uma coisa que o LSST vai fazer com grande frequência, né? Ele vai ter isso bem coordenado para não perder tempo trocando filtro. E do lado direito, né, bom, essa imagem do sistema de troca de filtro está do lado esquerdo, e do lado direito está o shutter da câmera. E é uma coisa interessante, vocês veem que ele não abre de dentro para fora, né, como se fosse um diafragma típico que a gente conhece, por exemplo, de câmera fotográfica. E isso, né, imagino, seja por conta do seguinte ponto. O DES, né, o levantamento da energia escura, também tem uma câmera para grande campo, o diafragma, né, levava cerca de 1 segundo para descobrir a câmera inteira. Então, se vocês imaginarem que é uma coisa que começa abrindo desde o centro até a ponta, né, as estrelas do centro, os objetos que estão no centro, que estão no eixo óptico do instrumento, eles estão no centro da imagem, eles são expostos imediatamente, são os primeiros a serem expostos e os últimos a serem cobertos de novo. E de forma que os objetos que estão mais na extremidade da câmera teriam um tempo menor de exposição. Eu lembro, o Martin trabalhou um pouco com isso, ele precisou aplicar uma correção geral, mas uma correção de toda maneira, para calcular o tempo médio das observações, né, porque esse tempo é importante estar associado à posição dos objetos. Objetos do sistema solar, a gente tem uma posição e um instante ao qual essa posição está associada. Com essa solução, o problema basicamente some, não? Porque, vejam só, a primeira parte que foi exposta, né, que foi essa porção da imagem quando o shutter abre, é a primeira parte que vai ser coberta quando o shutter fecha. Então, o LSST também vai levar o shutter vai levar cerca de 1 segundo para descobrir a câmera toda. Mas, embora isso também não tenha lá tanto problema para objetos, imagino, não vai ser tão problemático para objetos mais distantes, quanto mais próximo, mais rápido o objeto que estiver sendo observado for, mais significativo pode ser você ter com maior precisão o instante central da observação. Aqui também, de novo, números impressionantes sobre o LSST.
ou seja, valores aqui cumulativos, né? Ele vai estar basicamente limitado para TNOs, por exemplo, em até objetos até 100 km, ele não vai ver nada, em princípio, segundo essa curva, pelo menos abaixo de dimensões menores do que 100 km, aqui cerca de 40 mil. Aqui a porcentagem de descoberta, né, objetos com magnitude absoluta, um pouco abaixo, aqui entre quase 8, aqui 7 e alguma coisa, um diâmetro um pouco menor do que 100 km, todos esses vão ser observados, 100% deles vão ser observados, ou quase 100% vão ser observados pelo LSST. Depois esse número cai rapidamente. Situações diferentes, obviamente, situação diferente, obviamente, para o cinturão principal, mas o cinturão principal, os objetos são aqui mais próximos e há a possibilidade de se observar objetos com diâmetros inferiores a 1 km. Aqui uma tabela conhecida, mas mostrando a potência que vai ser o survey em termos de observações. Né? Eu não conheço, não saberia precisar o número de objetos do cinturão principal que são conhecidos atualmente, mas TNOs tem cerca de 3.500, mais ou menos, TNOs e Centauri. Então, o LSST, ao final dos 10 anos de survey, vai ter aumentado em 10 o número de objetos conhecidos. Ou seja, basicamente, tudo que se conhecer de TNOs e Centauros até o final do LSST vai ter sido descoberto por ele. Alguns números, né, de datas de entrega de produtos para funcionamento do início do survey. Eu busquei esses dados porque eu queria verificar, tentar estimar mais ou menos o atraso, né, que a pandemia causou. Pelo menos tem um valor. Né? Então, quer dizer, tem um número de meses mais ou menos estimado. Então, por exemplo, a CONCAM, que é a câmera de comissionamento, né, estava prevista para começar em agosto de 2020, né, ou seja, estaria para começar por agora. Eu já coloco mais para frente um slide que confronta esses dados, né? Mas lembrando também alguns produtos que vão ser entregues pelo LSST, né, esse prompt aqui, que é basicamente o que eles entregam, o que é feito de forma contínua, se refere a entregas diárias de dados observacionais, ou seja, vai ter um stream, né, um fluxo de 10 milhões de eventos por noite, isso inclui qualquer coisa que tenha variação temporal, né, detetado e transmitido, né, dentro de 60 segundos após a observação. E um catálogo de órbitas para depois, no final, você vê para aproximadamente 6 milhões de corpos do sistema solar. Além de outros produtos também obviamente para objetos estelares e extragalácticos. Aqui só para corroborando, né? Ou seja, em 60 segundos depois de uma observação, dos alertas, né, a gente vai poder ter disponível informação sobre astrometria, fotometria e o formato da imagem, né, incluindo o trailing e a direção ou seja, objetos que deixam um rastro, né, na imagem e a direção do movimento. Esses linked tracklets, ou seja, esses linked tracks, vão ser reportados para o Minor Planet Center. Ou seja, em princípio, o Minor Planet Center não deve mostrar nada, que ainda não tem uma órbita confirmada. Mas os dados vão ser todos passados para o MPC rapidamente, e assim que uma órbita for determinada, vai ficar já disponível a partir do MPC também. Opa, perdão. Ou seja, ainda para alertas públicos, né, vão ser fornecidos valores de magnitude absoluta, né, parâmetros para
reproduzir a curva de fase do objeto, parâmetros orbitais, esse Small Postage Stamp Detection Image é um pedacinho da imagem com o objeto detectado, além de informações astrométricas e fotométricas. Aqui um pôster que mostra alguns dados também relativos à astrometria. A astrometria ela vai ficar tipicamente ao final por volta de 50 mas, né, se a gente for tomar um número genérico, mas eles vão ter capacidade, eles vão ter determinação de centroide aí para melhores posições relativas, por exemplo, para movimento próprio, melhor do que 10 mas. A magnitude vai ser também bastante precisa, né? 10 milimagnitudes, né? Pelo menos para a parte mais brilhante. Os filtros, né, vão ser os filtros UGRIZY, né, esse Y aqui já está muito próximo ao infravermelho próximo, entendeu? Bem encostado no que seria a banda filtro J do infravermelho. Bom, aqui para confrontar aqueles dados de entregas, né, a Concam estava para agosto de 2020, a câmera de comissionamento. Se a gente olhar aqui, a gente nota que o telescópio, telescópio e sítio prontos para a Concam, né, no final de 2019 e início de 2020. Então, né, eu posso estar cometendo um erro de alguns meses aqui, mas junto com essa outra informação de maio de 2020, dizendo que o Beam Observatory Commissioning Camera, quer dizer, a câmera já está quer dizer, foi enviada de Tucson e chegou salvo já no início de abril, né, mas ainda não tem nada instalado aqui. Aqui o início seria, quer dizer, a gente pode talvez esperar talvez uns 6 meses de atraso pelo menos para as operações na agenda do LSST, né? O que é, né, um projeto desse tamanho, você conseguir manter a agenda programada, já é uma coisa por si só bastante impressionante. Bom, falando um pouco do Gaia agora, né, o Gaia já é, bom, também velho conhecido de vocês, acho que todos já ouviram o nome. O Gaia é um satélite, é uma missão da ESA, né, também com função para astrometria, né, ele funciona no mesmo princípio do Hipparcos e também leva a cabo, a partir do espaço, um conceito uma técnica já antiga em astrometria, né, que é ligar grandes ângulos no céu. Né, ou seja, quando você observa, quando você junta pontos distantes no céu, você tem uma forma melhor de se evitar erros sistemáticos. Ou seja, é diferente de você observar pedacinhos e fazer astrometria de forma independente nesse pedacinho. Aqui você observa pedaços do céu, mas você observa pedaços angularmente distantes, mas simultaneamente. Ao juntar esses pedaços, você consegue determinar uma malha coerente de distâncias angulares. Ou seja, se você tivesse uma régua e pudesse medir 2 centímetros aqui, depois viesse nessa outra região do espaço, né, esses 2 centímetros seriam iguais. É como se você tivesse, de uma certa forma, imagina uma câmera CCD com distorção, e você pega 2 objetos fixos e imageia esses 2 objetos num canto do CCD, depois esses 2 objetos num outro canto do CCD. Se essa câmera tiver alguma distorção, a distância angular dos objetos no canto superior, por exemplo, vai ser diferente da distância angular no canto inferior. Ou seja, você vai estar induzindo um erro, você vai ter um erro de distorção nessas medidas angulares, que, bom, transportando esse exemplo para observações astrométricas, você consegue evitar observando grandes ângulos. Então, bom, esse é um esquema geral aqui do Gaia. Eu não vou entrar em grandes detalhes, né? Ele tem uma distância focal bastante grande, ele recebe luz, então,
né, de dois pontos diferentes, né, que juntam os raios luminosos, quer dizer, que combinam os raios luminosos num detector, né, no plano com CCD. Diferente do Gaia, né, perdão, diferente do Parkes, o Gaia está indo com uma câmera CCD para o espaço. E esse ângulo aqui é um ponto crucial, né? Ele tem que ser um ângulo, a manutenção desse ângulo aqui, ou seja, tem que ser um valor constante, ou ser muito bem monitorado. É o coração digamos, de uma certa forma, do conceito de um satélite como Gaia, são esses dois espelhos, né? Porque as estrelas que caírem aqui, né, elas vão ter a distância basicamente angular, segundo o mesmo princípio do Gaia, que você mede aqui, né, mais esse ângulo de separação entre os espelhos. Quer dizer, mais esse ângulo de separação entre as regiões do céu que estão sendo observadas, provocada pela posição desses dois espelhos. O Gaia teve até agora 2 releases, né, 2 liberações de dados. A primeira foi no final de 2016. Já a primeira liberação, quer dizer, quando a gente fala primeira liberação de dados, né, boa parte das informações foram combinadas com astrometria tipo, mas já foi, de início, já foi um marco, né? Já provocou grandes, já fez uma grande diferença, pelo menos para mim e para os colegas com os quais eu colaboro, o pessoal de Guará em particular, que foi no quesito da predição de ocultações estelares. Bom, a primeira liberação de dados teve mais de 1 bilhão e 100 milhões de objetos, 2 milhões dos quais eles já apresentavam 5 parâmetros, né, eles davam um movimento próprio, paralaxe, etc., mas isso vinha da combinação de dados. E, bom, a magnitude, o Gaia vai até magnitude G, que pode ser uma banda bem larga, né, próxima ao visual, de uma certa forma, até 21. Então, notem, né, para essa primeira liberação de dados do Gaia, a gente nota que as precisões, né, que precisões aqui são dadas em massa, se a gente procurar olhar os dados completos, você vai ver que ela pode chegar até, chegando próximo a 20 mas na primeira liberação. Agora você fala, bom, Gil, claro, isso aqui está muito longe do que o Gaia tinha, do potencial do Gaia, mas o que eu lembro para vocês é a qualidade de coerência interna dos dados. Eu vou voltar para esse conceito nos slides um pouco mais à frente, mas o Gaia é uniforme. Quer dizer, de uma certa maneira, porções do Gaia, quando eu falo porções é o seguinte, quando eu olho o céu, quando eu olho estrelas por um telescópio, eu não consigo observar o catálogo inteiro. Eu consigo observar só o que está dentro da minha imagem, obviamente. Agora, as estrelas Gaia são tão boas que elas reproduzem, né, um referencial celeste através das coordenadas alfa e delta das estrelas que estão naquela imagem, de maneira muito fidedigna ao que eu teria se fosse observar o catálogo inteiro e tentar reproduzir eixos x, y, z através das posições dadas para aquelas estrelas. O segundo release do Gaia foi no início já de 2018. E a gente nota aqui algumas diferenças. Por exemplo, o número total de fontes foi já quase 1 bilhão e 700 milhões de fontes, de objetos, e os parâmetros, quer dizer, o número de parâmetros por fonte, né, de fontes, perdão, com 5 parâmetros, já 1 bilhão e 300 milhões, mais do que o número de fontes que estavam no Gaia. Ou seja, 5 parâmetros, alfa, delta, mu alfa, mu delta e paralaxe. Né? Então, um ponto importante aqui, quer dizer, ele já dava também alguns outros aspectos astrofísica ligados à física da estrela, né, como a temperatura efetiva, e também com
com a linha divisada que promove o avermelhamento. Quer dizer, ele fornece o avermelhamento também, o excesso de cor. Isso é um aspecto, isso é um ponto muito importante quando você precisa de uma redução, por exemplo, a partir da Terra, muito eficiente, né, muito precisa, e efeitos de refração cromática precisam ser levados em conta. Você precisa conhecer o espectro da estrela e precisa saber como é que esse espectro é afetado depois pelo avermelhamento, pelo meio interestelar. Porque você precisa calcular um comprimento de onda para observações feitas na Terra, sobre o qual você vai ter que aplicar correções devido à refração. Então, olha só, os números do Gaia, o Gaia, obviamente, o Gaia DR2 não vai ser o Gaia completo, quer dizer, não é o Gaia completo. Né? O Gaia completo vai estar previsto mais para frente para sair. Mas a data eu não sei, mas vários trabalhos, várias apresentações sobre o Gaia já disseram que o Gaia Data Release 2 ele já dá um gosto muito bom do que vai ser a liberação final. E a gente pode olhar aqui pelos números. Né? Por exemplo, as incertezas, vamos olhar até a magnitude 18 aqui, 0,2 mas. 0,2 mas. Movimentos próprios, né? Também fração de massa para boa parte dos objetos, olha só, até a magnitude 20. Né? Também ele dá, não está escrito aqui, mas dá fotometria, ele dá dados fotométricos também. Bom, aqui a magnitude, as precisões são dadas como função da magnitude, mas também existem, apesar de ser por conta da difração, né, existem efeitos cromáticos também. Né? Quando você pensa, bom, um sistema de espelhos, isso é cromático, mas existe efeito de difração também, que combinado com alguma aberração que é cromática, né? Uma pequena aberração acaba induzindo um pequeno shift no pico da difração e faz com que a precisão também dependa da cor do objeto. Bom, o Gaia Data Release 3 ainda não foi liberado. Eu não sei se já existe uma data. Aqui eu peguei do próprio site, ele está escrito como a ser definido, mas depois se alguém souber, ficaria feliz em saber. Então, vai ter um Early Data Release, com astrometria melhorada e também fotometria melhorada. Né? E depois o Gaia DR3 mesmo, ele vai ter, além das informações contidas aqui, né, que vão do Early Data Release, ele vai ter classificação e parâmetros astrofísicos, juntamente com magnitude aqui nos filtros azul e vermelho, né? Espectro e velocidade radial, velocidades mean radial velocities para estrelas com estimativas de parâmetros astrométricos. Né? Aqui, pessoal, vou dar um pequeno pitaco, né? Por que ele está pensando nisso aqui? Estrelas, né? Estrelas, por exemplo, estrelas do tipo F, elas são estrelas que têm uma atividade convectiva muito forte, né? Isso acaba induzindo alguma velocidade radial se você vai medir por espectroscopia. Né? Então, eu imagino que eles tenham que conhecer bem esses parâmetros aqui da estrela antes de fornecer alguma velocidade que seja útil também, ou que seja compatível com a precisão que o Gaia vai fornecer para ser utilizado em propagação da posição ao longo do tempo, utilizando a velocidade radial também. Os quasares, que vão ser a base da orientação do referencial celeste, né? O Gaia vai ser orientado com relação a quasares, estrelas não simples, né? Sistemas múltiplos, etc. Isso tudo vai estar contido no catálogo. Eu não preciso mudar aqui. Aqui outro esqueminha do Gaia. Né?
seja, o princípio de funcionamento dele, se a gente olha aqui o Sol, esse aqui é o eixo de rotação do Gaia, ou seja, ele está rodando em torno desse eixo, e esse eixo precessiona, né? Esse eixo precessiona em torno do ângulo de 45 graus, que é justamente para evitar a presença do Sol, e ele o que faz? Né? Ele observa simultaneamente duas regiões distintas do céu, separado por um ângulo de 106 graus e alguma coisinha. Então, tá aqui. Bom, o ângulo aqui, 106 graus e meio, a rotação dele é uma revolução, quer dizer, uma volta a cada 6 horas, a precessão é um ciclo completo a cada 63 dias, a missão planejada para 5 anos, e ele vai, mas o Gaia, de toda maneira, ele está com, né, considerando a missão estendida, que foi aprovada, ele vai pelo menos até dezembro de 2020. Não sei se ele tem combustível para ir além disso. Aqui a medida para, quer dizer, não parece assim ser tão intuitivo, né? Simplesmente para mostrar que as paralaxes, para reforçar que as paralaxes que o Gaia mede são paralaxes absolutas. Aqui um esquema mostrando duas estrelas aqui sendo observadas em momentos diferentes, né? E numa situação, né, paralaxe, aqui o deslocamento paralático ele vai sempre jogar a estrela para a direção do Sol, né, numa dada configuração, enquanto uma estrela ela tem uma componente ao longo da direção de scan, né, do escaneamento, né, o Gaia é diferente do Hipparcos. O Hipparcos ele só media, o detector principal do Hipparcos, ele só conseguia medir variação de posição na linha de scan. Né? Ou seja, a estrela está aqui, o Hipparcos passava, né? Ele só conseguia medir nessa direção, não nessa direção aqui. Mas, obviamente, como uma estrela era medida assim, depois em direções diferentes, né? Então você tinha um sistema lá de medidas que não estavam todos linearmente combinando, e você podia reproduzir a esfera celeste. O Gaia, ele pode medir, ele tem como medir, fazer medidas de posição ao longo, na linha perpendicular à direção de scan. Mas a diferença é tão grande de precisão que o pessoal considera que a única medida que ele faz de fato, que é útil para astrometria, né? Quer dizer, que é a direção ao longo do scan, então consideram que só faz medida mesmo nessa direção. As medidas nessa direção para astrometria precisa que o Gaia vai fornecer não são consideradas. A figurinha, botei uma outra figurinha também aqui, ela é mais simples do que a outra, mas acho que é um pouco minha preferida para explicar a paralaxe absoluta, né? Se esses dois objetos estivessem bem juntinhos aqui, né, que é o que ocorre quando a gente está observando em pequenos campos, um telescópio de algum observatório, um telescópio de casa, né, esses dois ângulos são muito, quer dizer, esses ângulos todos aqui, né, θ, eles ficam muito próximos um do outro. Então o que a gente consegue medir a paralaxe, a gente consegue relacionar a diferença de paralaxes, né, com a diferença de paralaxe, com a diferença de objetos do fundo. Ou seja, a nossa paralaxe, a gente consegue determinar a diferença de paralaxes entre os objetos medidos, mas não consegue determinar individualmente cada valor de paralaxe. Quando você consegue relacionar grandes ângulos, né, o que acontece é o seguinte: você, conforme essa configuração da linha de base aqui, Sol e observador, ela vai se alterando, você vai tendo diferentes combinações desse valor de seno de θ. O que faz com que você monte um sistema de equações onde no final, né, você tenha de forma independente as paralaxes dos objetos que estão sendo combinados, né, nas linhas, nas diferentes detecções, nas diferentes medidas simultâneas dos campos de visada do Gaia. A mesma coisa vale para o Hipparcos também. Aqui só uma figurinha para lembrar o seguinte, né, essa figurinha está bem explicada, ela diz sobre o ângulo de separação entre os campos de visada do Gaia. Né?
porque foi escolhido o ângulo de 106,5 graus, mas é, por exemplo, porque não poderia ser um valor qualquer, né? Não poderia ser um valor qualquer. Bom, certamente não poderia ser um valor muito pequenininho, né? Senão esses dois campos se aproximam e o seu conceito de medir ângulos, de medir regiões distantes angularmente do céu, vai para o vinagre. Agora, se você pega um múltiplo, se a gente usa um múltiplo de 360 graus, por exemplo, e aqui ele observou 90 graus, o que acontece é o seguinte, né, você não vai conseguir, você tem essas 4 estrelas aqui que estão dispostas em 90 graus, mas você não vai conseguir relacionar nas suas medidas, né, vai ficar muito difícil você juntar, você combinar a posição dessas estrelas com essas estrelas aqui. Então você perde um pouco essa capacidade de juntar ângulos distantes no céu para todo mundo. É claro que se isso aqui está no plano, conforme o eixo dele vai precessionando, né, esse problema vai diminuindo, mas já no mesmo círculo, quer dizer, quando você tem que compor os círculos, né, quando você tem que combinar as medidas das várias rotações do Gaia e com o movimento de precessão dele, né, você vai ter círculos muito próximos e você vai ter estrelas que estão foram bem combinadas pelos espelhos e outras que foram bem combinadas com outras, mas você não consegue correlacionar muito bem um grupo de objetos com outro e você perde toda o caráter global das medidas. Então, ainda um pouco sobre o sistema solar, né, ainda para o Gaia. O Gaia DR2 inclui observações do sistema solar, e a lista final não tem nem planetas nem satélites, não tem nenhum objeto mais brilhante do que magnitude G igual a 10. Entre planetas anões, né, alguns poucos trânsitos foram observados, foram selecionados para Makemake apenas. Não tem cometas presentes no Gaia Data Release 2. As observações de TMO são raras também, por causa da magnitude limite do Gaia. A maioria dos objetos do sistema solar do Gaia vão ser asteroides do cinturão principal. E, bom, são até agora um pouco mais de 14 mil, quase 14.100 objetos foram determinados, foram observados, né? E astrometria e fotometria são baseadas somente em medidas do AF, que é esse Astrometric Field aqui, né, que é onde é feita a astrometria do Gaia. Então, bom, essa aqui, só para dar uma noção já alguma noção de precisões, essa foi uma figura que o Jocelyn me emprestou há algum tempo atrás para fazer uma apresentação. Eu não sei se todos, que eu vou aumentar um pouco a figura. Eu não sei se todos conseguem ver, mas, por exemplo, perdão. Esse aqui é a órbita de um objeto, né, com magnitude, objeto com magnitude quase 20, com apenas os dados do MPC. Aqui em cinza, a gente tem o quê? A gente tem a janela de observação período de observação do Gaia. Né, aqui embaixo são anos. E aqui é a precisão, né, a precisão da medida. Então, quando a gente junta os dados, por exemplo, do NPC, com as observações que a gente tinha do Ixon, a precisão melhorou um pouco da órbita. Do NPC, mais 76 observações, né, 76 passagens do Gaia pelo objeto, usando uma precisão de 6 mas, perdão, de 5 mas, essa azul, e por uma precisão de 2 mas aqui em vermelho. Né? O Gaia ele pode observar, ele vai ter observações tipicamente, para esse objeto os valores são esses mesmos, mas a precisão típica de um trânsito, a precisão de um trânsito é menor do que um mas. Então, olha só o que acontece. Nessa precisão, quer dizer, a gente vai ter órbitas com precisão melhor do que um mas. E o que é interessante notar aqui
é que logo depois do survey, se nada mais for feito, essas órbitas, a precisão ela degrada muito rapidamente com o passar do tempo. Então, quer dizer, não é porque Gaia e LSST vão observar durante um tempão, vão fazer observações muito boas, que a gente pode largar a mão. Mas seria muito prático, mas objetos aí com períodos orbitais tão longos, o trabalho observacional certamente não vai parar. Uma outra característica das observações do Gaia também com relação aos ângulos de fase, pela própria configuração das observações, né, por conta daquele ângulo de 45 graus que o satélite precisa manter o seu eixo de rotação com relação ao Sol, você não vai observar objetos em ângulos de fase pequenos. Por exemplo, aqui tem para NELS, né, o ângulo de fase é a porcentagem de observações, e para asteroides do cinturão principal, ou seja, basicamente a gente não vai ter nada com um ângulo de fase menor do que, um pouco menor do que 12 graus. Para conseguir ângulos de fase menores, o que me vem rápido na cabeça seria se o eixo de rotação fosse perpendicular ao plano da órbita terrestre ou estivesse sobre o plano da órbita. Em qualquer um dos casos, o Sol acabaria sendo observado. Então, não pode se esperar observações em pequenos ângulos de fase com Gaia. Bom, e agora, quer dizer, o que a gente pode esperar, né, do Gaia e do LSST, da combinação dos dois para ocultações estelares? Aqui eu destaco dois. Preciso colocar tudo na tela, mas está um pouco difícil. Destaco dois trabalhos que consideram qual vai ser o futuro esse trabalho é mais completo do Ortiz. Esse foi só um trabalho que resultou de uma apresentação. Não estou desprezando, mas os dois. Esse é um capítulo de livro, esse foi um artigo mais curto. Né, do que se pode esperar para frente, quer dizer, de agora com as observações do Gaia e do LSST no futuro das ocultações estelares. Eu falei um tempo atrás sobre algumas características de catálogo. Otton, você certamente já viu essa figura aqui, mas eu vou falar um pouco diferente sobre ela. Quando a gente, do ponto de vista do observador, do trabalho que se faz dia a dia no telescópio, Rafael, eu e outros vários, quando vamos observar, a gente espera três coisas do catálogo que vai nos servir como referência astrométrica. Né? Ou seja, pelo menos três qualidades são esperadas num catálogo astrométrico, que a gente chama de inercialidade, coerência e acessibilidade. Bom, inercialidade digamos assim, os eixos coordenados que o catálogo define, eles não possuem rotação com relação à matéria distante do universo. Né? A gente vamos falar dos quasares. Né? Na literatura isso aparece com o nome de quase inercial. Acessibilidade. Né? Acessibilidade. Por exemplo, o Hipparcos, né? o ICRF, que é um catálogo com alguns milhares de fontes, por exemplo, são catálogos são catálogos que não deixam nada a desejar no quesito inercialidade, por exemplo. Acessibilidade. O que é acessibilidade? É quando eu pego um telescópio e olho para o céu, é importante que eu tenha representantes desse catálogo para eu poder fazer o meu trabalho. Ou seja, com o Gaia, com o Hipparcos, isso já era difícil. Mesmo com o catálogo Tycho, né? Isso não é comum. Você observa, você pega o seu telescópio, aponta para o céu e você provavelmente não vai ter nenhuma estrela Tycho. O Hipparcos, pior ainda. Se você tiver uma estrela, provavelmente ela vai estar saturada porque os objetos que você observa são muito fracos. Né? E coerência. Né? Coerência, o Gaia e o Hipparcos, por exemplo, o ICRF, né, o catálogo de fontes extragalácticas, eles têm bastante coerência. E qual é? É um aspecto o que é essa coerência? É um aspecto que eu mencionei antes. Ou seja, você, quando você tem aquelas estrelas
Quando você tem estrelas de referência imagiadas no CCD, você vai medir posição e você gostaria que essa posição, né, que essa posição viesse de representantes do catálogo de referência que você está usando, que definissem os eixos coordenados x, y, z tão bem quanto o catálogo inteiro. Né? Então, ora as bolas. O Gaia, o Hipparcos, por exemplo, e muito menos o ICRF ou o Tico podiam ser utilizados por conta da acessibilidade, embora eles fossem muito bons nessas duas qualidades aqui. O que sobrava para a gente, então, isso estava até no artigo do Norbert Zacarias, que no final das contas, o acesso que a gente tinha, que se tem ao referencial celeste, vinha de catálogos densos, como a série de catálogos do CAC. Então, toda a redução que a gente fazia no período pré-Gaia era feito com o catálogo CAC. Né? E notem que eu não estou denegrindo em nada o CAC, foi um trabalho excepcional. Ele impulsionou muitos projetos que envolviam astrometria, mas ele, embora fosse um catálogo com acessibilidade, né, quer dizer, você observava o céu e quase sempre ia ter estrelas do CAC-4 suficientes na sua imagem, a coerência era uma coisa que faltava. Então, o que acontecia? Né? A coerência ela é como se o eixo, digamos assim, se esse aqui fosse um caminho, fosse uma região do céu, um caminho no céu para qual você vai apontar o seu telescópio, né? Nessa região aqui, as estrelas do seu catálogo davam esses eixos coordenados. As estrelas, nessa posição aqui, as estrelas do seu catálogo mostravam esses eixos coordenados, aqui, essa direção. Nesse pedaço do céu, você tinha o catálogo com os eixos coordenados das estrelas, as estrelas mostravam eixos coordenados ligeiramente diferentes. Então, era basicamente um inferno, né? Por quê? Eu observava um objeto aqui, né, sei lá, uns 6 meses antes, fazer uma predição de ocultação estelar que ia acontecer aqui, é só que a posição do objeto que eu determinava não estava de acordo com as posições que estavam aqui, né, das estrelas que estavam na época, que estavam próximas ao objeto na época da ocultação. Ou seja, era muito comum a gente ter problemas e errar a ocultação por conta disso. É um trabalho, de fato, difícil. A gente conseguiu resolver, depois com um projeto observacional grande no ESA, né, que a gente conseguiu resolver criando o nosso próprio catálogo de estrelas, né, além de observar o próprio objeto, nosso catálogo de estrelas tinha a função de justamente não necessariamente ter os eixos coordenados apontados 100% para a direção certa, mas que eles sempre estivessem apontando para o mesmo lugar, porque com isso a gente pelo menos garantia a boa posição relativa entre estrelas e o corpo, né? E no fim é o que interessa para a gente, né? Para a ocultação, é a posição relativa entre o objeto e a estrela candidata a ser ocultada. Isso melhorou um pouco o nosso índice de aproveitamento, mas a solução final e espantosamente precisa só veio com um catálogo Gaia. Aqui para mostrar uma curiosidade, esse mapinha aqui ele fez parte das preparações, das várias que fizemos para as missões observacionais no ESA. E esses três, né, aqui esse em azul, foi a trajetória do Charip durante um ano, né, de 2012 a 2014. Né, esses pedaços não cobertos aqui era quando o Centauro estava muito próximo angularmente do Sol. Né, e esses três quadradinhos aqui, esses três campos de observação, eles são representados por essas três imagens aqui do céu. Eu posso dizer para vocês, né, que essas coisas, o que é dar sopa para o azar, né? A gente tomou, né, obviamente, quando as missões foram preparadas, a gente tomou cuidado para não perder nada, nenhuma estrela durante o caminho, né? Porque vai que dá o azar daquela bendita estrela ser justamente
uma estrela premiada. E a estrela que foi ocultada pelo Charip, que revelou os anéis, eu não sei se vocês se consigo mostrar aqui, ela é essa daqui, esse bicho aqui. Essa estrela é uma estrela brilhante, mas ela foi observada uma vez só. Porque num dos CCDs, né, quando a gente estava nessa superposição de imagens, onde a gente esperava ter de 2 a 3 observações de cada estrela, ela fez o favor de cair exatamente no gap. Né? Um erro de apontamento, por exemplo, e essa estrela poderia não ter sido sequer amostrada. E o Felipe não ia ter feito o belo artigo dele, pelo menos não com predição nossa, né, revelando os anéis do Charip. A importância do trabalho lá que a gente fez da parte de astrometria, né, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, daqui para frente a coisa, eu imagino, eu penso que vai ficar mais fácil, mas durante um certo tempo eu não me incomodo em dizer que a astrometria era a parte mais mais cansativa, né, mais longa de toda a predição, né, de um estudo de pequenos corpos por ocultação estelar. E, de certa forma até um pouco a mais ingrata, né, porque todo mundo ficava feliz. Digamos, havia uma certa felicidade quando se acertava a ocultação, mas quando se errava, sobretudo quando se errava 2 vezes seguidas, por exemplo, o nome de quem tinha feito as contas, né, o grupo que trabalhou na parte de astrometria, era frequentemente lembrado. Aqui só para destacar um outro levantamento, né, o Dark Energy, o levantamento da energia escura, para mostrar só o contexto de um survey que é bem mais limitado, né, em termos de observações do que o LSST. Né? O 10, ele observou, nos 6 anos de observação, por exemplo, em objetos do cinturão principal, quase 300 mil, enquanto o LSST vai observar em todo o período de survey dele, de 10 anos, ele vai observar 5 milhões e meio, né? Aqui alguns TNOs e centauros, aqui cerca de 700, enquanto o LSST vai observar 40 mil. Mas os filtros foram mais ou menos parecidos, teve filtro Y também, mas a gente não conseguiu nenhuma detecção de filtro Y. Só isso aqui, só o tratamento desses dados, já foi necessário trazer a gente entrar num contexto, buscar um contexto, né, precisa de suporte do pessoal de informática para isso, sem isso a coisa teria andado bem, para ter um ambiente onde você pudesse lidar com grandes massas de dados de forma eficiente. E às vezes a questão não é de nem eficiente, é que você pudesse lidar com os dados. Né? Não é necessariamente o tipo de coisa que a gente consegue fazer num computador ou num laptop. Quer dizer, isso já dando um pouco de dica do que pode se esperar para o futuro, né, para ocultações estelares com o LSST e com o Gaia para ocultações estelares. Aqui só um exemplo de órbita, de ajuste de órbita. Isso é uma órbita feita determinada com software NIMA, né, do Jocelyn Demar. E aqui é a órbita para Charip, a órbita mais bem determinada que a gente tem. Há outras órbitas bem determinadas, mas aqui vale notar a importância de observações, esses pontos, né, de observação, esses pontos amarelinhos aqui, são pontos que vieram de ocultações, né, de ocultações estelares pelo Charip. E essas ocultações estelares, elas promovem órbitas, elas permitem, elas dão posições, né, elas oferecem posições cuja precisão é limitada pela posição relativa, determinada através da ocultação entre o objeto ocultador e a estrela. Como a estrela é uma estrela Gaia, então as posições oriundas da ocultação, elas têm precisão de alguns massas. E notem que
todas as observações, aquelas que são oriundas de ocultação, elas colam praticamente em cima da órbita. Não porque o programa faz com que a órbita cole em cima da órbita, mas porque essas posições são de fato consistentes com a posição verdadeira do corpo. Então, embora uma ocultação estelar não dependa da magnitude do objeto, né, ou seja, depende da magnitude da estrela, porque o objeto não importa, eu não preciso ver o objeto durante a ocultação, a predição da ocultação por esse objeto necessita que eu possa enxergá-lo para melhorar a órbita. Mas notem, o LSST ele vai observar objetos até observações simples, né? Numa observação simples do LSST, a gente vai até 24,5 no filtro R. Ou seja, mesmo que a posição, basta que a posição permita, ao longo de várias aquisições, uma órbita razoável, se a gente conseguir detectar uma ocultação por esse objeto, algumas ocultações, essas ocultações melhoram muito a órbita do corpo. E aí, basicamente, quer dizer, sempre que necessário, sempre se for um objeto de interesse, não se perde mais uma ocultação por esse objeto, a não ser que, quer dizer, não pelo menos no que diz respeito à predição. Aqui, se vocês, só para ter uma ideia, o corpo o tamanho angular do Charico teria a dimensão dessa bolinha que eu estou tentando desenhar com o meu mouse. Não sei se vocês conseguem ver. Ou seja, com uma órbita dessas, lembro do Bruno Sicardi, algum tempo atrás, ele perguntou, puxa vida, mas se eu quiser determinar uma ocultação pelos anéis, né, como é que eu faço? E, na época ele recebeu um grande silêncio, né, porque não dava de fato para fazer. Não tinha, podia fazer uma predição, mas a predição seria ruim. Hoje, você consegue fazer uma predição para ocultação pelos anéis do Charico. Aqui uma ocultação, aqui um exemplo do poder do Gaia. Essa foi uma ocultação por Plutão. Puxa vida, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que foi Plutão. Foi uma predição que foi feita ainda com o CAC-4. Essa foi a predição inicial. Depois o Gaia, o pessoal, a equipe do Gaia, conversou, né, foi o grupo francês, conversou com o Gaia, com o pessoal de lá. Quer dizer, foi solicitada a posição da estrela, determinada pelo Gaia, ainda Data Release 1, e essa posição, obviamente, foi fornecida de maneira aberta, né, não foi nada exclusivo, eles divulgaram amplamente, e a predição ficou assim. Né? Veio com ficou a sombra, né, aqui estão os limites do corpo, e aqui, digamos, estaria a parte central, o centro da sombra, né, teve esse deslocamento grande, e essa figura aqui, né, se vocês puderem, mal dá para perceber a diferença, no filminho pode perceber, mas eu não consegui colocar o filminho aqui. Essa é o pós-ajuste, né? É a determinação, quando você redesenha a sombra do objeto sobre a Terra, depois de ter ocorrido a ocultação, ou seja, quando você já sabe exatamente onde estaria localizada a sombra. E notem que praticamente não tem diferença. Esse aqui é um ponto que eu gostaria que vale a pena ressaltar sobre o Gaia. O que o Gaia diz... Opa, perdão. Desculpem. Tá. A precisão que o Gaia passa para suas estrelas, ela é de fato tão boa quanto ele diz que é. Né? Se vocês tomarem uma estrela, em alguns testes que nós fizemos em campos estelares, né, para determinação de posição de TNOs, usar o catálogo, usar todas as estrelas de referência no CCD, ou você simplesmente selecionar uma meia dúzia de estrelas, até um pouco menos, de estrelas que estão em torno do seu corpo-alvo, o resultado final, a posição que você obtém, é a mesma. Né? Ou seja, as estrelas elas têm uma precisão interna e uma coerência entre as medidas que é espantosa mesmo. Bom, esse é um slide do Rodrigo, né? Aqui já falando sobre como é que vai ser a vida depois já com os dados do LSST.
o Rodrigo, não sei se ele está assistindo, mas ele pode me corrigir se eu falar alguma bobagem sobre esse gráfico, né? Foi feito pelos créditos do gráfico, que são do Jocelyn e do Gustavo. Ou seja, cada ponto desses indica uma probabilidade de 30% da ocorrência de um número enorme de objetos, de um número enorme de ocultações numa dada região da Terra. Ou seja, você já não vai querer observar tudo isso, talvez nem precise observar tudo isso, mas a observação de um número tão grande de eventos, caso você queira seguir com um estudo sistemático de pequenos corpos através da ocultação, vai te implicar em recursos observacionais, ou seja, redes de telescópios, de pequenos telescópios, colaborações com astrônomos amadores, material de informática, ou seja, infraestrutura para você poder armazenar, tratar e até divulgar missões observacionais, manter um banco atualizado do que está acontecendo, do que vai acontecer. E até com o tempo, conseguia selecionar objetos com características comuns e você eleger aqueles que possam ser representantes de características físicas de cada objeto e se dedicar eventualmente à observação deles, e não do conjunto inteiro, porque fica impossível, pode se tornar impossível tentar observar tudo. Então, né, tomando essas últimas considerações que eu fiz, então, quer dizer, na era Gaia e LSST, para as ocultações estelares, a gente vai precisar de um apoio, né, forte, continuar tendo um apoio forte, como sempre teve, de amadores, redes de pequenos telescópios, como a Recon, né, que é liderada pelo Mark Louis, uma rede de pequenos telescópios na costa oeste norte-americana, e ainda aquilo que a gente está pretendendo montar, que é a ROSA, a Rede de Ocultação Sul-Americana, que seria uma rede similar de telescópios, 40 centímetros, né, na costa, dividida, cobrindo o norte-sul do país. Né, a gente teve uma boa esperança com o projeto, de obter dinheiro do projeto da Fundação Templeton, mas na última fase o projeto declinaram, né, nós não ganhamos o financiamento, e agora a gente está tentando, através do próprio Observatório Nacional, montar um telescópio robótico. Vale a pena destacar aqui que essa é uma grande diferença entre as duas redes, a que a gente quer montar do Mark Lee, que essa vai ser de telescópio robótico, ou seja, isso não vai depender de observador no local para abrir, fechar telescópio, iniciar a observação, tomar medidas por conta de chuva, etc. Então, o que a gente vai pretender agora, né, a agenda, digamos, para a construção da rede mudou completamente, mas é através de um telescópio construir, adquirir todo o conhecimento, toda a tecnologia para se robotizar o telescópio e o domo, né, onde ele vai ficar abrigado, e a partir daí multiplicar essa tecnologia para outros telescópios e, na medida do possível, construindo a rede. Então, bom, infraestrutura computacional, uma abordagem, né, que aqui está chamado de data-driven approach, mas é só para dar um exemplo, ao invés da gente se importar, por exemplo, com a física, com o estudo específico de um objeto, a gente tem um grande conjunto de dados, né, porque tem muitas observações, muitas informações sobre vários objetos, e buscar nesse banco de dados, ao invés de uma coisa específica, uma coisa geral, ou seja, correlações, por exemplo, entre parâmetros físicos e elementos orbitais. E também, né, aqui já é um pouco mais difícil, né, a distribuição de tamanhos de TMOS não é bem conhecida, mas ela é relevante quando se pretende determinar a massa da região, pelo menos da região do cinturão de Kuiper. Né? E tamanho é uma coisa que pode ser bem determinada, quer dizer, que é o forte, né? É uma determinação que se faz muito precisa com ocultação estelar. Então, com uma quantidade grande de eventos que vão certamente resultar da combinação de dados do Gaia e do LSST, e mais colaborações de amadores e eventual construção
uma rede de telescópios também aqui no Hemisfério Sul, de pequenos telescópios dedicados a isso aqui no Hemisfério Sul, vai se poder ter a determinação de tamanhos de, quem sabe, dezenas, algumas poucas dezenas de milhares de DNOs, e contribuir para determinar, quer dizer, para determinação da distribuição de tamanho dos objetos na região além de Netuno. Bom, pessoal, eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu acho que eu falei bastante. Então, agradeço e é isso. Aliás, está todo... Então, tá, ufa. Tá, estavam me ouvindo. Às vezes a rede vai e a gente fica perdido aqui, tá bom, tá. Não, tá tudo ok, sim, Júlio. Foi ótimo, foi bem tranquilo. Tanto os slides quanto a voz, foi muito bom. Então, agora a gente pode passar para perguntas ou comentários, alguém quiser complementar alguma coisa, perguntar. Porque assim, foi tão bem explicado que não tem perguntas. Né? Opa, o Rafael. Vai lá, Rafael, pode ficar à vontade. Rafael. Oi, Júlio, boa tarde. Tudo bom? Oi, boa tarde. Muito boa apresentação. Uma curiosidade, os dados do LSST, pelo visto, vão ser encaminhados para o MPC, certo? Sim. O MPC já está preparado para receber essa enormidade de informação? Tá. O MPC, eu perguntei, olha, se não está agora, eles certamente vão estar no momento, tá? Porque tudo vai para lá, né? Todo o fluxo de informação do MPC, do LSST vai para, do LSST vai para o MPC. Então o MPC já está devidamente ciente do que tem que ter para dar conta de todo esse fluxo de informação. Quer dizer, essa eu não acho que seja até onde eu sei de coisas que eu andei perguntando para colegas, essa não seria exatamente uma preocupação para você poder consultar o MPC para obter os dados, para obter informações oriundas do LSST. E tem um tempo de carência aí? Qual é o tempo de embargo que tem? Como é que não tem tempo de embargo, não. Para observações, eles vão passar cerca de 60 segundos, 1 minuto depois, os dados vão estar... Depois de fechado o shutter, os dados já vão estar sendo processados e enviados. O que pode mudar... Quer dizer, aí depende do LSST, quer dizer, aí depende do MPC, mas eu desconfio que, sei lá... só para dar ordem de grandeza, né? Não estou dando um valor, um tempo exato, mas sei lá, uns 2 dias depois você vai ter informação lá. Se você quiser, por exemplo, alimentar se você tiver algum banco de dados e você quiser se alimentar de algumas coisas do MPC, ao invés de se alimentar do LSST, acho que é um lugar. Eu vi você falar 60 segundos, eu fiquei impressionado. Eu falei, não entendi bem a ideia, porque é um volume enorme com essa velocidade. Tanto que a estrutura de rede que eles têm, de taxa de transferência, pelo menos o que eles estão montando entre o Chile, passando pelo Brasil, indo lá para sei lá, indo para os Estados Unidos, é absurdo, né? Os dados, eles precisam de uma taxa de transferência muito rápida. Ok. Bom, alguém mais? Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Vamos lá, Rafael Ribeiro, por favor, pode falar. Júlio, parabéns pela palestra, muito interessante, aprendi muito sobre o Gaia, muito obrigado. Eu queria saber só o que vai acontecer com ele depois que a missão estendida acabar, vão retirar ele de órbita, qual vai ser o destino do Gaia? Boa pergunta, eu não sei o que dizer. Talvez eles, não sei, talvez precipitem o telescópio para não deixar nada morto no céu, em órbita, talvez precipitem o telescópio, mas eu não, francamente, depois que acabar a bateria e não tiver mais nada de bom para oferecer, eu não sei. Eu acho que seria o fim mais barato para o telescópio, mas eu estou dizendo alguma coisa da cabeça, eu não sei,
confesso que eu não vi nada sobre qual seria o fim do Gaia depois da missão. Você está falando do telescópio, né? Do bichão, do instrumento que está em órbita. Isso, exatamente, o instrumento. É mais questão dos detritos espaciais que estão cada vez mais preocupantes, né? E a gente tenta pegar essas informações aí, o que vai acontecer com esses telescópios depois. Muito obrigado, professor. Nada, quer dizer, por isso que eu te falei, eu imagino que quer dizer, que pelo menos não seja descabido pensar que, bom, não tem mais nada para fazer, ele não consegue tirar mais nenhuma medida, está basicamente morto, eles vão dar um jeito de alterar a órbita para colocar o satélite para precipitar. Acho que o Gaia não é, o Gaia acho que queimaria completamente na entrada aí, pronto. Entendi, muito obrigado. Eu acho, não sei, também já vi alguns comentários sobre esse tipo de coisa, né? As missões europeias, pelo menos nas últimas 2 décadas aí, elas todas já têm uma política de descarte, né? De deixar um resíduo de combustível para o descarte final. Faz parte de uma política, os europeus, nesse sentido, eles têm uma precaução disso já há algum tempo. Eu não sei qual é o caso do Gaia, mas muito provável. O Felipe lembrou aqui que o Gaia está no, quer dizer, que o Gaia está no L2, né? Está no Lagrangiano lá, na linha, se eu não estou errado, né? Na linha Terra. Está 1,5 milhão de quilômetros da Terra, né? Na linha Terra-Sol. Né? E o Felipe sugeriu que talvez ele fique por lá mesmo. Eu não sei, o L2 não é, eu imagino que ele não seja uma órbita estável, né? Aquilo é ponto de Sela, né? Porque se for tem também Desculpa, tem também o efeito da radiação também, né? Que acaba tirando a energia da órbita dele em um momento, ele vai cair. Eu não sei, depois eu não sei, eu francamente não sei o que aconteceria, mas... bom... mas pelo menos não é um detrito aqui próximo da Terra, né? Não é. Ele tá lá no L2, certo? Ok, legal. Tem razão. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Bom, Júlio, então agradecer em nome de todos, foi uma excelente apresentação, acho que bastante instrutiva. A gente tem algumas informações, sabe, algumas coisas assim esparsas, então quando vem alguém que apresenta detalhadamente, é realmente muito bom e coloca a gente a par das informações. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço o convite, Otton. Eu imagino que às vezes durante a explicação pode ficar, nem sempre dá para, talvez quem é presente consiga passar os detalhes, mas eu tomei o cuidado de, acho que em quase tudo aqui, colocar links, né? Então eu deixo as apresentações com vocês e os links podem ser acessados e oferecem maiores explicações sobre o material que está no slide. Não, sim, isso vai ser ótimo. E, na realidade, a gente vai colocar no canal do grupo, e então vai ficar aberto para outras pessoas também, eventualmente que perderam, querem assistir, ou alguém que assistiu e quer ver de novo algum detalhe, pegar o link, né? Eu acho que vai ser bastante proveitoso. Essa ideia, essa estratégia é muito boa, de você deixar sempre um link de referência, né? Legal. Então, mais uma vez, obrigado. E agora a gente tem, né, no final do seminário, a gente